Toda Bossa com Andiara Freitas. Acompanhe e saiba o que está acontecendo em nossa cultura, que é uma das mais ricas da região Nordeste, não é? Programa Toda Bossa. Mais arte em sua vida. Patrocínio Lei Aldir Blanc. Fundação José Augusto, Governo do RN, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Toda Bossa, né? Esse é um programa sobre arte potiguar, onde eu recebo artistas de várias áreas, né, para falar sobre arte potiguar. E hoje eu estou com o produtor de conteúdo audiovisual Hernani Silveira, né? Hernani, para os mais íntimos, a gente está se conhecendo agora, né? Bom, bem-vindo, Hernani. Muito obrigado, é um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. Pois é, gente, a Hernani produziu mais de 50 conteúdos audiovisuais. Eu estou aqui sem saber por onde é que eu começo, né? Vamos do começo, né? Você é da área de comunicação, é formado, né? Por favor, pode falar, se apresentar. Bem, tudo começou há aproximadamente 13 anos atrás, quando eu estudava comunicação social na Universidade de Potiguar, e o professor Fábio de Silva, que foi um dos grandes mestres que eu tive nessa jornada audiovisual, me convidou para ser estagiário do Núcleo de Cinema e Vídeo. Aí, ao longo de um ano no Núcleo de Cinema e Vídeo, eu tive acesso a câmeras, a ilhas de edição e me apaixonei completamente pelo processo cinematográfico. Mas você já gostava de comunicação, claro, mas você já tinha assim contato com vídeos, já fazia coisinhas? Desde muito novo eu sempre fui cinéfilo, eu assistia vários filmes, sempre fui vidrado em cinema, o cinema sempre foi uma grande paixão. Tanto que quando eu era adolescente, eu gravava no videocassete as cenas dos filmes que eu achava mais interessantes, assim, e dentro da minha cabeça eu pensava assim, não, vou gravar essa cena, porque um dia quando eu precisar eu vou ter ela. E eu nem imaginava que eu ia ser cineasta, sabe? Eu dizia para meus familiares que ia ser um advogado, mas porque meu avô era advogado, minha família tem vários advogados. Mas dentro de mim eu acho que já tinha essa centelha, essa paixão pelo cinema, que intuitivamente eu já gravava no VHS as cenas dos filmes de aventura, de comédia, que eu achava mais interessante, e arquivava no meu quarto lá todas aquelas cenas que eu tinha um apreço por elas. Acho que a partir daí já nasceu brotou essa paixão pelo cinema que eu carrego até hoje. E aí você também fez uma pós-graduação, né? Acredito que isso ajudou bastante, né? Em termos de conteúdo de verdade, de informação, de fato. Mas essa quantidade de conteúdo audiovisual foi durante a sua formação? É mais agora? Assim, qual o período que você se acha assim, mais produtivo, que teve mais conteúdo? Bom, quando eu estava na academia, na comunicação social, eu tive um momento de produção muito intensa, de experimentação audiovisual. Saber como enquadrar através da câmera, como montar os experimentos. Então foi muito satisfatório esse momento que eu passei na universidade, tanto na graduação como na pós-graduação. Depois que eu fui estudar cinema em Cuba e no Chile, eu tive acesso a outras perspectivas de produção mesmo. Eu sinto que a minha profissionalização mesmo enquanto produtor de conteúdo audiovisual veio após essas vivências fora do país, porque eu pude ter acesso a essas outras perspectivas e a partir daí começar a lapidar a minha própria forma de analisar tecnicamente os roteiros que eu gostaria de produzir, como interagir no momento da mise-en-scène, da encenação, e como conduzir a pós-produção. Eu acho que após essas vivências acadêmicas que eu tive na UNP, na UFRN, na Escola Internacional de Cine e TV em Cuba, na Universidade Andrés Bello, no Chile, eu pude realmente pegar a câmera e viajar para outros continentes, aplicando tudo aquilo que eu aprendi e compartilhando com outras pessoas. Ao longo desses 13 anos que eu tenho de experiência no audiovisual, eu sempre tive muito produtivo.
Agora mesmo nesse momento de pandemia muito atípico que a gente está vivenciando, nós, meu coletivo, continuamos produzindo, mas ressignificando, repensando o processo cinematográfico que nós desenvolvemos ao longo dessa década e repensando em como nós podemos continuar o processo, levando em consideração esses conflitos que nós estamos vivendo e que continuaremos a viver até não sei quando. E aqui nos bastidores você me falou que gosta mais de ser roteirista, né? Gosta de criar as histórias. E eu acredito que você tem, assim, algum desses trabalhos que você gosta mais. Eu queria saber qual é, né? E contasse um pouquinho sobre ele. O roteiro é uma paixão que eu desenvolvi quando eu fui estudar roteiro de cinema em Cuba. Eu e meu amigo Tobias Neves Silva, nós viajamos em 2013 para Havana, passamos um mês em Santo Antônio de Los Baños, na Escola Internacional de Cine e TV, desenvolvendo essa percepção sobre a construção cinematográfica, sobre a construção narrativa. E isso foi muito importante para a gente, porque nós éramos muito imaturos na nossa construção narrativa, porque eu percebo que nós colocávamos no papel muitas ideias que elas eram inviáveis de ser produzidas, sabe? Por exemplo, quando a gente estava lá em Santo Antônio de Los Baños, cada aluno tinha que desenvolver um experimento de curta-metragem no papel, né? E a história que eu desenvolvi naquele momento era uma ficção científica, onde a cena inicial do filme era uma nave espacial esférica entrando na atmosfera terrestre, queimando e caindo nas dunas do Rosado, no Alto Oeste de Potiguar, né? Então, na minha concepção de autor, de roteirista, naquele momento, aquela era a ideia ideal, só que o professor Francisco Lopes Sacha, um grande mestre do cinema cubano, disse: Hernani, como é que você vai produzir essa cena? Levando em consideração que você está estudando aqui cinema de baixo custo, como você vai fazer uma nave espacial entrando na atmosfera terrestre, pegando fogo e entrando em choque com as dunas do seu país? Professor, eu tenho que repensar então. E essa vivência me levou a perceber que o meu cinema podia ser muito mais impactante, podia ser muito visual também e acessível, levando em consideração o que eu tenho em volta, sabe? Então, a partir dessa vivência, eu comecei a direcionar os meus roteiros para a cultura popular, para as histórias folclóricas, para a fala dos ancestrais, das pessoas mais velhas, que são elementos muito ricos, fantásticos, carregam muita ancestralidade, carregam muitos conhecimentos profundos e que são viáveis para a produção. E a partir daí eu comecei a gravar falas do meu mestre de capoeira, falas de indígenas, amigos, xamãs, que trazem conhecimentos ancestrais de outras gerações e que são conhecimentos de uma profundidade imensa, que vão servir para a nossa vivência diária em diversas camadas. Então, um dos filmes que eu tenho um amor, que eu tenho um olhar diferenciado, foi um curta-metragem que eu produzi com meu grande amigo Pedro Medeiros, um dos maiores cineastas de Mossoró. Eu digo sempre que ele é o maior cineasta de Mossoró, quase 1,90 m. De verdade. E nós produzimos um curta-metragem chamado A Terra Me Disse, que foi rodado em uma aldeia indígena no litoral de São Paulo. Uma história muito interessante de Dona Catarina, que é uma idosa indígena que foi cacique, pajé, militante feminista e das causas indígenas, que teve que sair da sua aldeia de origem
porque o cacique era um cacique retrógrado, que... Se sentiu ameaçado por ela, né? Imagina? E acho que sim, por ser uma mulher muito forte, uma mulher de uma fala muito emancipadora, foi colocada para fora dessa aldeia de onde ela nasceu e junto com a família dela, ela fundou uma nova aldeia e nós tivemos o prazer e o privilégio de gravar os primeiros dias de implantação dessa aldeia em uma área de proteção ambiental no litoral de São Paulo, esqueci o nome da cidade, uma cidade próxima de Itanhaém. Mas é só assistir. E o filme tá disponível no YouTube, só você colocar lá A Terra Me Disse. Foi uma coprodução entre Pedro Medeiros, eu, nossos amigos de São Paulo, esqueci o nome do coletivo da galera, mas coloca no YouTube A Terra Me Disse, que vocês vão ter todo acesso a esse material incrível. Foi produzido em uma semana, a gente chegou em São Paulo, fez uma parada de uma semana antes de ir para Tailândia para fazer outro material audiovisual fotográfico, e em uma semana a gente produziu o roteiro, produziu o curta-metragem. Enquanto a gente viajava para Tailândia, a gente pós-produziu, editou tudo e mandou online para os nossos coletivos fazer o lançamento em São Paulo. E é um filme que eu tenho um grande amor em ter participado e ter colaborado na produção dessa obra cinematográfica. Com certeza, eu estou muito curiosa para assistir, vamos todos assistir, tá, gente? Mas eu fiquei curiosa também em relação às histórias. Como é que você ficou sabendo dessa história? Que é uma história muito forte, né? Muito importante. Eu lembrei agora, nossos amigos do coletivo Semente Negra já faziam uma atividade com o pessoal da aldeia, com a dona Catarina e os familiares dela, chamado Vivência na Aldeia. Elas levavam mulheres de São Paulo para vivenciar um final de semana na aldeia com a professora Catarina, e a professora Catarina ensinava para essas mulheres fitoterapia indígena para mulheres, elementos da natureza que podem ajudar no dia a dia dessas mulheres. E a partir dessa vivência na aldeia, a aldeia começou a receber recursos e melhorar a situação de todas aquelas pessoas ali. Só que como o cacique era uma pessoa muito retrógrada, violenta, agressiva, ele cresceu os olhos para essa vivência, começou a perseguir a professora Catarina, e a professora Catarina se viu na situação de ter que sair da aldeia dela e conduzir o processo de implantar uma nova aldeia para manter aquele trabalho importantíssimo que eles vinham fazendo junto às mulheres de São Paulo. E vendo esse conflito se desenrolar, os nossos amigos e nossas amigas do coletivo nos convidaram, já que a gente estava passando uma semana em São Paulo, para levar nossas câmeras e produzir junto a eles esse experimento audiovisual que hoje em dia está disponível no YouTube para todo mundo ver. Gente, maravilhoso, muito legal, parabéns. Mas a gente vai agora para um pequeno intervalinho, daqui a pouquinho tem mais cultura, cinema, arte aqui com Hernando Silveira. Obrigado. Tchau. Estamos apresentando Toda Bossa com Andiara Freitas.